Valeu, obrigado, professor Almir Freitas, 4h19. Ontem a gente até ficou de abordar esse assunto, né, trazido inclusive pelo Sandro Fávero ontem, né, dos pequenos agricultores que tiveram um encontro com o Ministério da Agricultura, também um abastecimento para, né, passarem as suas reivindicações também, né, serem atendidos os pequenos agricultores aqui do Rio Grande do Sul. Por isso a gente está na linha agora com o Frei Sérgio Gorgen, que ele é dirigente do Movimento dos Pequenos Agricultores, que nos atende agora aqui no Conexão. Tudo bem, Frei Sérgio? Seja bem-vindo ao Conexão da Guaíba. Boa tarde, Gutierrez. Boa Obrigado tarde. pela oportunidade. Tudo bem contigo? Tudo certo. Com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Bom, o que o senhor pode passar para a gente, né, sobre o encontro de ontem, as reivindicações passadas, as respostas obtidas, o que o senhor ainda acha que falta para, de repente, ser melhor atendido para o pequeno agricultor aqui do Rio Grande do Sul? Por favor. Pois é, a produção de vocês fez contato comigo ontem e eu não pude atender justamente porque naquela hora o governador em exercício do Rio Grande do Sul, o doutor Gabriel, nos recebeu para uma audiência que foi muito importante também para o governo do estado. O movimento dos pequenos agricultores, juntamente com movimentos atingidos por barragens e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, apresentaram reivindicações bem concretas para o governo federal e ontem fizemos uma mobilização e o Ministério do Desenvolvimento Agrário enviou 3 representantes deles para negociar com a gente e a gente teve algumas respostas bem objetivas, que foi muito, no nosso entendimento, um passo importante, embora tenha ainda muitas carências, muitas faltas. Um passo importante é liberar o chamado Pronaf-B, que é o Pronaf para as famílias mais empobrecidas do campo, que é um valor de até R$35 mil, e esse Pronaf vai começar a ser executado no Rio Grande do Sul também. Também o crédito fundiário, que tinha muitos problemas de burocracia para execução, também conseguimos resolver grande parte dos problemas e também vai ser utilizado no Rio Grande do Sul para manter principalmente a juventude no campo. Também a produção e aquisição de sementes, a Conab ontem, através do presidente Edgar Preto, lançou a chamada pública para aquisição de sementes crioulas para famílias de pequenos agricultores, para famílias de quilombolas, indígenas. Então foram avanços importantes. Também o Proagro, né, Gutierrez, que é um grande problema, a forma como existia o Proagro não podia mais continuar. E, na nossa opinião, nos últimos anos, especialmente ali 2016, até entrando em 2023, teve muita gente que precisou do Proagro de maneira legítima, ele apareceu com vários problemas, mas também apareceu corrupção no Proagro, viu? E isso precisa ser investigado. Tomara que a nossa percepção seja errada e que uma investigação prove que não teve desvio, mas nossa percepção é que teve desvio. Então, a mudança do Proagro é muito bem saudada por nós, para não haver novas corrupções, desvios, para quem perder realmente possa receber e que ele possa ser um programa que atenda a todos que realmente precisam, um programa simples, mas exigente. Então, foram avanços importantes. E também o governo anunciou que o programa Desenrola, que é para a negociação das dívidas que ainda existem, muitas dívidas são resolvidas, principalmente em decorrência de secas, enchentes e outros problemas. O governo está estudando para facilitar e melhorar o Desenrola, para que ninguém fique de fora dessa possibilidade de renegociação. E do governo do Estado, Gutierrez, eu quero ressaltar a importância do governo anunciar que vai colocar R$20 mil para cada habitação rural que se enquadre no programa Minha Casa Minha Vida. Então vai ser uma complementação que é muito necessária para os agricultores, principalmente para a mão de obra, que o pessoal está muito
Tá? Muito problema financeiro por conta dos últimos dias sem produção. E também de ter no FEAPER um instrumento de financiamento de programas diferenciados aí para o Estado em função da nossa crise climática, das secas e das enchentes. Então, gostamos muito dessas duas audiências do governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e também com o governo do Estado, através do vice-governador, que demonstrou uma sensibilidade que foi importante para nós. Frei, o que a gente pode hoje trazer assim de panorama um ano depois, em termos de reconstrução, recuperação e até mesmo auxílio para os atingidos, no caso do setor dos senhores, em relação à enchente do ano passado? Como o senhor bem falou, ainda tem a questão mais das secas, né? Mas também a enchente, é claro. Em termos de financiamento, como é que estão sendo atendidas as reivindicações e as demandas de vocês? Olha, Gutierrez, tem situações muito diferenciadas, viu? Na nossa opinião, não é justa a acusação de que o governo federal, o governo Lula não fez nada. Eu vi muito pontilhão, pequenas pontes de porte médio, restauração das estradas, tudo isso foi feito pelos municípios e pelo governo do estado com dinheiro federal. Então, muita coisa foi feita, muitas aquisições de moradias também já aconteceram. Porém, tem um público, de modo especial os mais pobres, e muitos ainda estão passando fome. Ontem, inclusive, o governo liberou 1.000 cestas básicas para esse público, ainda tem gente com dificuldade de moradia, porque eles não têm condições de entrar nos programas da Caixa, e é preciso que haja compra de terra para eles possam fazer os projetos habitacionais. O MAB, que representa esse público, movimentos atingidos pelas enchentes, está trabalhando isso. Nós, no campo, Gutierrez, através do MPA, juntamente com a Caritas e a Pastoral da Terra, a Igreja Católica, nós chegamos casa a casa de 100.000 famílias de pequenos agricultores nas margens do rio Taquari, do rio Pardo e do rio Jacuí, e nós percebemos muitas carências. Muitos receberam o auxílio aquele de 5.100, mas muitos também não receberam. E essa conquista do Pronaf-B, que nós queremos, e das habitações também, nós podemos chegar nessas 6.000 famílias de pequenos agricultores que foram duramente atingidos na beira do rio. E que algumas políticas públicas chegaram e outras não chegaram. Então, e assim, o governo federal não pode atuar somente através das prefeituras e do governo do estado, que são necessários, não somente através da Emater, que é absolutamente necessária, mas através das organizações da sociedade civil, e nós somos uma delas, que chega lá na casa do agricultor com muito mais eficiência, com muito mais eficácia, e podemos atender muitas vezes como complementariedade a essas outras ações das políticas públicas. E isso também a gente tentou demonstrar isso para os governos ontem, que nós não podemos ficar de fora, não podemos ser discriminados por ninguém na execução das políticas públicas. Perfeito. Frei Sérgio Gorgen, dirigente do Movimento dos Pequenos Agricultores, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Guaíba. Bom trabalho, eu sei que o trabalho é árduo, é grande. Uma pequena dúvida, uma última dúvida, o senhor pode até me corrigir. Há uma preocupação do Movimento dos Pequenos Agricultores em relação ao que houve com a gripe aviária? Os senhores já estão monitorando, ainda não chegou nada? Não há um problema em relação a pequenos agricultores? Até porque é um assunto novo, né? Aconteceu hoje. Vai haver, Gutierrez. Muitos do nosso povo produzem frangos, né? Sim. Tem regiões aí grandes, nós temos produtores de frango na base do MPA. A vigilância sanitária agrícola, animal é muito importante. Nós muitas vezes questionamos o sistema de produção super intensivo, porque ele fica muito exposto
a esse tipo de doença. Nós defendemos sistemas semi-intensivos, que se tornam menos vulneráveis. A UNIPR tem uma posição muito clara quanto a isso. Nós apresentamos isso já para as empresas, para governos, e nós achamos que tem que ter uma produção mais descentralizada, menos intensiva, com menor uso de antibióticos, porque os antibióticos se tornam resistentes ao longo do tempo e os vírus acabam superando a eficácia dos antibióticos. Então, é pena, mas eu acho que o Brasil tem que repensar o seu modelo de produção, seu sistema de produção, para não ficar tão vulnerável a isso. O impacto vai ser terrível para o nosso povo, sem dúvida. Perfeito. Frei Sérgio Gorgen, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Conexão da Guaíba. Um bom trabalho para o senhor, bom final de semana. Grande abraço e muito obrigado pela oportunidade.